Fala galera de Jordana, como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês de novo para trazer aí a resolução da prova de literatura da PMMG, que foi feita no último domingo. Muito bom estar aqui com vocês, espero que vocês estejam aí animados, que tenham tido sucesso na prova. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Deise Lorena, sou professora de literatura e vou trazer aqui hoje a correção da prova de literatura com vocês. Nós tivemos aí na prova da PM duas obras literárias que foram cobradas, né? Que foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Foi uma prova, a prova de literatura, né? Estava tranquila, para se fazer, né? Quem conseguiu ler os livros e tal, conseguiu fazer a prova bem tranquilamente. E como eu já imaginava, caíram mais questões, né, sobre a obra machadiana do que a obra do Lima Barreto. Então, nós vamos aqui analisar essas questões para ver qual o gabarito das questões, né? E ver, explicar para vocês um pouquinho aqui as respostas e relembrar a leitura dessas obras, tá? Então, já se ajeita aí na cadeira, pega a xícara de café, pega uma água e vamos lá. Questão 21, a prova de literatura, né, começou na questão 21 e a questão falava assim: considerando o contexto da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, analise as afirmativas abaixo e a seguir responda o que se pede. 1. Brás Cubas narra, depois de morrer, as lembranças da vida. O lugar do qual o narrador fala é estratégico. Morto, sua voz alcança maior distanciamento em relação aos fatos e aos seres humanos, liberado das consequências por sua cômoda posição de autor defunto. Corretíssimo, né? Ele narra depois de morrer, ele é o narrador, o defunto autor, né? Ele se intitula defunto autor. E sim, ele está nessa questão estratégica porque a voz alcança maior distanciamento em relação aos fatos, porque agora ele não está vivendo mais aqueles fatos, ele não está vivendo a vida dele, ele já está morto. E aí ele é liberado das consequências por sua cômoda posição de autor defunto. Então, correto aqui a número 1. Número 2. De acordo com o narrador protagonista, a causa de sua própria morte foi uma ideia grandiosa e útil, a invenção de um medicamento. No livro, ele narra isso, né? A invenção do medicamento, que era o emplasto Brás Cubas. E quando estava ocupado em preparar e apurar essa invenção, recebeu um golpe de ar, adoeceu e não se tratou completamente, teve pneumonia, né? Foi o narrador, ele morre de pneumonia, então ele não consegue utilizar a própria invenção que ele estava fazendo, ele sofre esse golpe, né? O emplasto Brás Cubas, para ele, já ele não consegue, né? Essa trazer de fato, né, terminar essa obra grandiosa e útil ali que ele tinha. Então, a número 2 também está correta. Na 3, a máxima. Olhe que os homens valem por diferentes modos e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. É uma das muitas máximas que Brás Cubas escreveu ainda em vida. Olha só, ainda em vida. Tal como crê em ti, mas nem sempre duvides dos outros, apresentadas no capítulo 94 do romance. Olha só, galera, a gente sabe de alguma coisa que Brás Cubas escreveu em vida? Em momento algum na obra, ele trouxe essa questão de ter de alguma coisa em vida, que ele escreveu algo em vida. A gente não tem isso, a gente não sabe de nada, absolutamente nada, que ele escreveu em vida. Ele é o defunto autor e tudo que nós sabemos, ao que ele escreveu após a sua morte, que foram suas memórias póstumas. Então, nós não temos nada aí que ele escreveu em vida. Então, a questão número 3, a assertiva número 3 está incorreta. Assertiva 4. Para Brás Cubas, a morte traz liberdade, porque o olhar da opinião perde a virtude. Não há vizinhos, amigos, inimigos, conhecidos ou plateia. Então, o defunto pode ser franco, confessar de modo liso o que foi e o que deixou de ser.
não é preciso poupar o vexame e a hipocrisia. Corretíssimo, né? Ele escreve ali tranquilo, porque ele não tem mais nada a esconder, ele não tem mais nada a perder, ele já está morto, então ele pode poupar o vexame. Tanto é que ele conta tudo que ele fez, o próprio caso que ele teve lá com a personagem a Virgílio, caso extraconjugal, que agora não precisa mais ter medo de um escândalo, de um vexame. Então ele pode escrever tranquilamente, porque agora já não se tem mais nada a temer. Então a número 4 aí está correta. Então, o que a questão está pedindo? A questão está perguntando qual que está incorreta. Então, a minha resposta aí, letra D, é a única que está incorreta, que é essa nossa 3 aqui, né? Que fala do ainda em vida e a gente não sabe de nada que ele tenha escrito ainda em vida. Então, vamos lá. Questão 22. Questão 22 fala assim: na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o narrador protagonista Brás Cubas, durante a narração, revela a composição detalhada e atenta das personagens do romance. A partir dessa consideração, enumere a segunda coluna, características das personagens, de acordo com a primeira, personagens, segundo Brás Cubas, e, ao final, responda o que se pede. Galera, essa era a questão que podia dar um maior trabalhinho ali na prova de literatura, porque precisava lembrar ali de trechos específicos da obra para saber a qual personagem ele estava se referindo. E uma outra coisa que a questão fez, a questão colocou, né, 7 personagens femininas, nós vamos ter a Virgília, a Marcela, a Eugênia, a Sabina, a Dona Eulália, a Dona Plácida e a Dona Emerenciana. Nós temos, então, 7 personagens femininas, mas quando nós vamos aqui para os trechos, para os parênteses, nós só temos 6 parênteses. Então, isso significa que uma dessas personagens que está lá, ou tem uma dessas personagens que não vai ser usada aqui. Uma personagem dessa aqui nós vamos eliminar. Então, já vamos aqui logo, deixa eu falar com vocês. Nós vamos eliminar quem? Nós vamos eliminar nosso número 7. Nós vamos eliminar a Dona Emerenciana. Vocês lembram da Dona Emerenciana? Quem era a Dona Emerenciana? O Brás Cubas, ele teve como influência na infância dele, né? Ele teve 3 influências, além dos pais, né? Claro. Ele teve 3 influências na infância dele. A primeira foi o tio João, né, que era o tio galante, falador e tal. O outro era o tio Ildefonso, que era o cônego. E a outra era a tia Emerenciana, que era uma tia materna que morreu quando ele ainda era criança. Então, ele teve essas 3 influências. E nenhum desses trechos aqui vão trazer alguma característica dela, tá? Então, nenhum desses trechos aqui fala sobre a Emerenciana. Então, nós já vamos eliminá-lo. Então, vamos lá. Aqui, moça graciosa, um tanto acanhada a princípio. Faltava-lhe elegância, mas compensava com os olhos, que eram soberbos, e só tinham o defeito de não se arrancarem de mim. Então, nesse trecho aqui, ele está falando de quem? Da Inhaioiô. Quem era? A Dona Eulália, né? Então, Dona Eulália aqui, número 5, tá? Número 5 aqui. Aí, depois, ele vem séria, carrancuda, às vezes triste. Com isto, iam se passando os anos, não a beleza, porque não a tivera nunca. De quem que ele está falando aqui? Quem é essa séria e carrancuda? A séria e carrancuda era quem? Vamos voltar aqui. Dona Plácida, né? A Dona Plácida. Quem era a Dona Plácida? Dona Plácida era a cúmplice dele e da Virgília lá nos encontros amorosos, né? Então, era a Dona Plácida que os ajudava, né? Então, a Dona Plácida era aí a cúmplice do casal, né? Do casal proibido, e ela que os ajudava aí. Aí, o próximo, o rosto dizia-me que não, ao mesmo tempo que os olhos me contavam que já. Outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça,
Vamos lá, gente, quem era a flama da cobiça? Qual que era a flama da cobiça? A flama da cobiça era Marcela, né? E esse trecho aí especificamente está falando do reencontro do Brás Cubas com a Marcela, né? Esse trecho aqui é bem no período em que eles se reencontram. Então, a Marcela aqui é a número 2. Aí, vamos lá. A cheia mais gorda e talvez mais moça parecia ter 20 anos e contava com 30. Graciosa, afável, nenhum acanhamento, nenhum ressentimento. Não herdara a flor amarela e mórbida. Qual personagem é essa? Essa personagem é a Sabina. Sabina que é a número 4, né? Então aqui a minha personagem é a Sabina. Depois, em verdade, parecia ainda mais mulher do que era. Seria criança nos seus folgares de moça, mas assim, quieta, impassível, tinha a compostura de mulher casada. Quem é essa? Essa aqui, né? É a Eugênia. Então, a Eugênia aí, número 3. E por fim, então, era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo. Quem é essa? A Virgília, número 1. Então, nós ficamos aqui 5, 6, 2, 4, 3 e 1. A resposta da minha questão, então, letra A, né? Que pede aí para marcar a sequência correta na ordem de cima para baixo. Galera, uma questão que poderia ter dado um pouquinho mais de trabalho, né? Porque mesmo para quem realmente leu o livro, para conseguir se lembrar dos trechos específicos, às vezes fica um pouco complicado, né? Então, foi a questão aí na prova de literatura que poderia ter dado um maior trabalho para vocês, tá? É porque era essa questão de lembrar mesmo os trechos em específico, tá? Mas aí a resposta da nossa questão, então, letra A. Então, vamos dar continuidade aqui. Questão 23. Assinale a opção correta. Em conflito com o mundo, o discurso de Brás Cubas na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, apresenta um indivíduo solitário, presunçoso, medíocre, capaz de se referir ironicamente à obra do Machado de Assis, né, o Memórias Póstumas é marcada pela presença da ironia, a diversas passagens de sua própria vida. Considerando o contexto da referida obra, qual dos fragmentos da narração abaixo apresentados não apresenta um tom de comicidade ou de deboche? Então vamos lá. Letra A. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Galera, o que ele quer dizer? Quando chega lá no final do livro, quando ele fala isso, né? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ironicamente, o Brás Cubas está falando que a humanidade não deve ter continuidade e que ele não transmitiu a ninguém a miséria moral. Aqui ele está falando da miséria moral, tá? Então, eu tenho uma presença de uma ironia muito forte aqui nesse trecho da letra A. Na letra B, dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Ele tá querendo, aqui ele está falando do quê? Do nascimento dele, né? Então ele fala dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Olha a ironia, né? Porque nós sabemos que a última coisa que o Brás Cubas é uma flor, né? De flor ele não tem nada, pelo contrário. Na letra C, creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida. Pessoal, vamos lá. Quando ele tá falando aqui, né, hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida. Ele está falando do quê? Da hipocondria. Então, ele está trazendo a hipocondria uma comparação direta. Ele está fazendo o quê? Uma metáfora. Ó, eu estou aqui diante de uma metáfora. Eu não estou diante de ironia, tá? Então, essa flor amarela, solitária e mórbida é a hipocondria. Então, aqui nós estamos diante da metáfora e não da ironia.
resposta da minha questão, então, letra C. Na letra D, ele fala assim: eu, cínico, alma sensível, pela coxa de Diana, né? E aqui ele está sendo super irônico, inclusive, porque nós sabemos que ele era cínico, sim, né? Em diversos trechos no livro nós conseguimos perceber essa presença da ironia dele, do cinismo com que ele trata as coisas, né? Como ele tratava por vezes algumas pessoas. Então, nós temos sim a presença da ironia aí nessa letra D. Então, a resposta aí da minha questão 23 é a letra C. Questão 24. A questão 24 e a questão 25 vão tratar sobre o triste fim de Policarpo Quaresma, tá? Então, nós tivemos aí na prova de literatura 5 questões, 3 envolvendo a obra machadiana e 2 sobre o Policarpo Quaresma, tá, galera? Então, vamos lá. No romance do autor Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, a personagem protagonista, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, cidadão brasileiro, é subsecretário do Arsenal de Guerra e demonstra um comportamento patriótico exacerbado. Considerando o contexto dessa obra e os trechos apresentados nas opções abaixo, qual trecho não apresenta uma manifestação ufanista do Major Quaresma, segundo o narrador onisciente? Então, vamos lá. Então, quando nós lemos, né, quando a gente faz o estudo da obra do Policarpo Quaresma, nós vemos que uma das características mais marcantes da obra é exatamente esse nacionalismo, esse ufanismo exagerado. E o que é o ufanismo? É a exaltação à pátria, a exaltação à terra. Então, nós temos isso muito presente nessa questão do Policarpo. Então, a questão que é pedida, está perguntando em qual desses trechos nós não temos essa manifestação ufanista, não tem essa exaltação à terra. Então, vamos analisar aqui. Letra A. A convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo e o seu grande amor à pátria eram agora ativos e impeliram-no a grandes cometimentos. A grande pátria do Cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Gente, isso aqui é ufanismo puro. Isso aqui é indiscutível, essa letra A, né? Essa exaltação está claríssima aqui. Letra B. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, certo que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever, em geral, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, usando do direito que lhe confere a Constituição, em pedir que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Ufanismo puro aqui também, pessoal. O que eu tenho aqui? Exaltação da língua, né? Ele está pedindo para que o Brasil tenha uma língua oficial que não seja a língua emprestada, né? Então, vamos colocar aqui a língua oficial, que é o tupi-guarani. Então, totalmente ufanista aqui esse trecho. Letra C. De acordo com a sua paixão dominante, Quaresma estivera muito tempo a meditar qual seria a expressão poética musical característica da alma nacional. Consultou historiadores, cronistas e filósofos e adquiriu a certeza que era a modinha acompanhada pelo violão. Então, aqui também muito ufanista, né? A questão até começa, o trecho até começa, de acordo com sua paixão dominante, estiver a meditar qual seria a expressão poética musical característica da alma nacional. Então, ele queria algo para exaltar a pátria, para ter essa característica nacional na questão musical, né? Então, aí a letra C totalmente ufanista também. E a letra D? É raro encontrar homens assim, mas usar. E quando se os encontra, mesmo tocados de um grão de loucura, a gente sente mais simpatia pela nossa espécie, mais orgulho de ser homem e mais esperança na felicidade da raça. O que a letra D está falando? Que é difícil encontrar homens como o personagem lá, o Policarpo Quaresma, mas quando nós encontramos, nós simpatizamos com eles, né? Então, a letra D aqui eu não tenho uma exaltação da pátria, eu estou falando especificamente sobre
o personagem, sobre pessoas como personagem, pessoas que buscam essa exaltação, pessoas que estão ali, que valorizam a pátria, mas a questão em si, o trecho em si não está fazendo a exaltação à pátria, tá? Então, por isso, a resposta aí da minha questão é a letra D, tá, galera? Resposta aí, letra D. Questão 25, agora a nossa última questão. Então, considerando o contexto do romance do autor Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, classifique as afirmativas abaixo como V para as verdadeiras ou F para as falsas. E depois responda o que se pede. De acordo com o narrador onisciente do romance, Policarpo Quaresma era meticuloso, doce, modesto, honesto, pequeno, magro. Até aqui tudo certinho, né? Nós temos sim essa descrição do personagem na obra. Usava piscinês e fraque. Inclusive, na obra fala, né, das cores dos fraques que ele usava, né? Que era, ele usava fraques azuis, preto e cinza, né? Então, e por isso tinha um quê de pedante e pretensioso. Opa, peraí. Ele não era visto como pedante e pretensioso, não. Pelo contrário, né, galera? Em momento algum falou isso na obra. Ele era visto o quê? Como doido, como louco. Era assim que as pessoas o enxergavam. E não como uma pessoa pretensiosa. Em momento algum na obra, nós conseguimos perceber que as pessoas o consideravam dessa forma, né? Então, eu tenho aqui falso, tá? No trecho da narrativa, o major conhecia bem sofrivelmente francês, inglês e alemão. E, se não falava tais idiomas, lia-os e traduzia-os corretamente. A palavra em destaque significa semanticamente razoavelmente. Então, minha resposta aqui está correta, né, galera? Aquilo que é sofrivelmente é razoável. O que é sofrido? É aquilo que é mal, é aquela coisa que alguém me pergunta, né? Ah, você consegue fazer isso? Eu, mal faço isso. Razoavelmente, né? Sofrivelmente, tá? Então, inclusive tem até um dicionário, salvo engano, do Carlos Alex, que tem lá o conceito de sofrivelmente e traz esse trecho do livro. O trecho do livro está lá, né? Para indicar, sim, sofrivelmente como razoavelmente, tá? Então, aí essa minha segunda assertiva aqui é verdadeira, tá? Um diálogo entre a Olga, afilhada do Major Quaresma, e Anastácio, caseiro do Major Quaresma, no interior do sítio Sossego, revela uma realidade marcada pela injustiça social. Até aqui está correto. Pois os programas de governo visam favorecer a mão de obra de origem europeia. Pessoal, vamos lá. Isso aqui está certo. Só que não aparece na obra. Isso não está explícito lá na obra, tá? Então, a questão está falsa, tá? Então, cuidado com isso, porque a afirmativa é verdadeira, os programas visam favorecer a mão de obra de origem europeia, sim, beleza. Só que isso não aparece na obra. Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Nós estamos aqui fazendo a análise da obra. Então, eu vou me ater àquilo que está na obra, está lá no livro, tá? Então, isso faz com que minha alternativa fique falsa. E a última. O Major Quaresma foi levado à prisão na Ilha das Cobras, inclusive a Ilha das Cobras só aparece lá no final do livro, por ter escrito um requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados. O erro já começou aqui, né? A gente já consegue perceber o erro. Ele não foi levado à prisão lá na Ilha das Cobras por esse requerimento que ele escreveu à Câmara dos Deputados. Pelo contrário, ele foi levado à Ilha das Cobras para ser fuzilado, porque ele foi considerado um traidor de Floriano Peixoto, quando ele foi questionar lá sobre o fato, sobre a questão de os prisioneiros terem sido escolhidos de forma aleatória pelo pelotão para ir para o fuzilamento. E aí ele é considerado como um traidor do Floriano Peixoto, e aí ele vai também para a Ilha das Cobras, tá? Então, não foi devido a esse requerimento aí, não. Então, a minha afirmativa aqui está falsa. Então, qual que é a minha resposta? A resposta é a letra A. Então, ficou falso, verdadeiro, falso e falso, tá, galera? Então,
Aqui está nosso gabarito, né, galera, aí das questões. Espero que vocês tenham gostado tá? Da aula, perdão. Espero que tenham gostado da aula, que tenha sido muito proveitoso, que tenham conseguido tirar as dúvidas de vocês. A prova de literatura estava relativamente tranquila, só a questão 22, lá que dava um pouquinho mais de trabalho, porque precisava mesmo que lembrasse especificamente dos trechos do livro, mas no geral a prova estava bem tranquila, foi uma boa prova, eu gostei muito da prova, tá? Espero que vocês tenham ido bem e continuem mantendo o foco aí na preparação para as próximas fases e para aqueles que cometeram algum deslize e infelizmente não foi dessa vez, mantenha o foco aí que no próximo nós vamos ser aprovados sim, tá? Então, um abraço, galera. Tchau, tchau.